Não, tá rodando lá. Ok, agora foi. Então, bom dia. Eu entendi agora o que vocês estão falando, é porque o Pedro Tavares é a conta da Carol. Saquei, a Carol está na conta do Pedro. Não, saquei, não, gente, o Pedro está bem, a Carol também, inclusive, também está bem, tá tudo certo. É, enfim, né? Bom dia, Júlia. Gente, eu vou começar a aula, então parar de besteira, já perdemos 10 minutos aqui só conversando e, enfim. Hoje a aula a gente vai ter uma aula de matemática financeira. É, e acho que assim, mais do que uma aula que vocês vão usar no vestibular eventualmente, até porque ela cai no vestibular, mas eu acho também uma aula muito importante para a vida mesmo, né? Eu acho um negócio que dá uma base ali que vocês podem pensar bem depois, enfim, né? E levar isso daí para a vida. Acho que você vai começar a fazer conta toda hora que você for precisar, e é isso, na cabeça. Matemática financeira ela é uma área responsável aqui, tipo, óbvio, pelo mundo financeiro, e ela tem quatro temazinhos ali, quatro conceitos, que é o que a gente vai falar hoje, que são os conceitos iniciais, né, da matemática financeira. Então a gente vai falar aí muito de din-din, de como fazer o din-din. A gente mais vai falar de como que a gente perde dinheiro do que como a gente ganha, né? No momento posterior aí eu falo para vocês como a gente ganha dinheiro, do que mais que do que perder. Mas enfim, é, essa aula a gente vai precisar também de ter muito bem na nossa cabeça a aula de porcentagem também. Então, se de repente você não está muito aí, vale visitar a aula de porcentagem, praticar porcentagem bastante, que aí a gente vai aplicar bastante aqui. Então, como a gente falou no cursinho, né, a gente vai construindo conhecimento em cima de conhecimento, e agora a gente vai começar a usar um pouquinho também. É, é isso. Então, a parte de acréscimo e decréscimo, que é na matemática financeira o decréscimo se chama desconto, né? A gente vai usar muito, muito, muito aí, na verdade, a parte de porcentagem. Depois eu vou começar a explicar para vocês juros simples, a gente vai ter uma pequena discussão aí de juros simples e como funciona um sistema bancário e tudo mais, e depois a gente fala de juros compostos, beleza? Então, dado a aula aí, são só esses quatro tópicos hoje. Bora. Então, acréscimo. O acréscimo ele consiste em deixar algo mais caro, basicamente acrescentar um valor, né? Tipo, é literalmente fazer um acréscimo a algo, tá? Então, tipo, eu tenho lá um valor na loja lá, de o óleo, por exemplo, sei lá, tá custando R$ 10, e aí eu faço um acréscimo e ele tá custando R$ 15, R$ 17. É, então, acho que fica mais claro aqui se a gente ler o exemplo e aí a gente desenvolver o exemplo sobre o que é um acréscimo e como a gente vai tratar do acréscimo, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, um exemplo não real pelos números, mas eu já vou explicar para vocês como o exemplo é real pelo conceito. Então, a gente tem um exemplo aqui de 31 de dezembro de 2018, né? Então, antes aí de virar para 2019, começou, né? 2019 foi o primeiro dia do governo aí, do governo atual. Então, em 31 de dezembro de 2018, Paulo Guedes tinha US$ 1.000. Então, você já vê que a Maria Clara falou aí de ser empresária, chique e tudo mais. A gente já nem fala aqui em real mais, tá? A gente vai falar em dólar. O Paulo ele tinha US$ 1.000 depositados lá numa empresa offshore. Aí eu vou parar de novo. Uma empresa offshore é uma empresa que ela está fora dos limites do que continental, a gente diz, né? Dos limites ali. Shore em inglês é margem, né? Shore é a costa, né? Do lugar. Então, tipo, fora da costa. Tipo, é fora. Essa ideia de, tipo, de estar além do limite de um país, tá? Se não ficou claro isso, me avisa, porque é um conceito bom de ter na cabeça, mas é isso, é uma empresa offshore, é uma empresa fora do limite ali do país. Mas essa empresa, apesar de ela estar legislativamente fora do limite do país, ela trabalha dentro desse país. Ela tipo, é de uma pessoa que está dentro desse país. Então,
A empresa é do Paulo Guedes, que fica aqui no Brasil, tem atividades, essa empresa tem atividades aqui no Brasil, e é isso. Mas assim, tipo, geralmente as empresas offshore não têm atividade nenhuma, ela só tá lá para realmente virar um caixa, né? Virar uma conta. Enfim. O Paulo Guedes ele tinha depositado US$ 1.000 numa conta, numa empresa lá fora, que ele pode ter livre acesso aqui no Brasil. Esse valor resultava em R$ 3.720 na época. Então, no dia 31 de dezembro de 2018, US$ 1.000 equivalia a R$ 3.720. Beleza? Então, se a gente for fazer aí, o dólar era 3,72, basicamente, em 31 de dezembro de 2018. E isso daqui eu busquei mesmo os dados para poder fazer o exercício. Era mais ou menos isso mesmo. Desde 1º de janeiro de 2019 até hoje, né, então desde o primeiro dia do governo até hoje, o dólar teve uma alta de 50%. Então, qual que é o valor atual em reais desse tudo, né? Então, o que acontece? Os US$ 1.000 ficaram lá parados lá. Eles ficaram lá nessa empresa offshore. E isso é uma coisa que eu quero começar a montar com vocês aqui para falar de matemática financeira. A gente sempre tem um montante, essa palavra que a gente vai usar, e aí vai ficar mais claro isso quando eu estiver falando de juros simples, mas eu já vou introduzir a palavra aqui para vocês. A gente sempre tem um montante, que é um valor, o valor total, a gente chama de valor total, é sempre tipo montante, é tipo, é como se você imagina que você vai montando realmente o valor. Então aqui eu vou fazer um acréscimo em cima desse valor, que é a valorização do dólar, tá? Então, é o nosso primeiro conceito de acréscimo, primeira palavrinha de introdutória, montante. Então, a gente vai montando mesmo os valores em cima disso, tá? Então, o montante ali de US$ 1.000, ele ficou parado. Ele não teve mudança, o cara não trabalhou, não fez nada para que esses US$ 1.000 ganhasse. Ele nem fez para tipo, sei lá, para não perder, não aplicou esse dinheiro para não perder para inflação, nem nada do tipo. Esse dinheiro ficou lá paradíssimo. E na época era R$ 3.720 com dólar. E aí o dólar aumentou, e aí, óbvio, esse dinheiro vale mais reais hoje em dia, né? E aí a gente faz um cálculozinho de quanto que é esses 50%. E aí eu falei da aula de porcentagem, que tem que estar bem fresco na cabeça, ou de repente você tem que estar bastante rápido. Eu vou dar algumas dicas nessa aula agora, hoje, de como trabalhar com a porcentagem, pelo menos para matemática financeira, tá? Gente, tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Eu tô enrolando, mas tá andando. Qualquer coisa, vai mandando no chat aí, vocês estão quietinhos. Legal, Vitor. Obrigadão. Então, vamos lá. Como é que a gente faz R$ 3.720 com um acréscimo de 50%? A gente pode fazer de duas formas, né? Então, a primeira forma é transformar esses R$ 3.720 em decimal, desculpa, os 50% em decimal, né? Então, tipo, a gente sabe que a porcentagem, para transformar ela para decimal ali, a gente pode transformar entre números de 0 a 1, né? Então, 50% é 0,5, é basicamente meio. Então, 3.700 vezes esses 50%, essa metade, né? A gente vai saber que é R$ 1.860. E a gente vai justamente pegar isso. Então, a gente descobriu o quanto é 50% do montante. Mas, se desde 1º de janeiro de 2019 até hoje o dólar teve alta disso, ele teve esse valor, R$ 1.860, mais os 3.720, né, que era antes. Então, ele aumentou esses 50%, né? Então, se ele aumentou esses 50%, a gente está fazendo um acréscimo, né? A gente vai fazer esse acréscimo de 50% nos 3.720, ok? Então, a gente está fazendo aqui o acréscimo, está dando 5.580 aqui. Seriam os valores reais hoje em dia desses US$ 1.000, tá bom? Até aqui, ok, né? Então, acho que tudo bem. Isso aqui é bem importante, assim, para vocês entenderem que a gente calculou um valor à parte e a gente teve um acréscimo desse valor à parte no montante. O montante é os 3.720, acrescentamos o valor à parte, virou o nosso novo montante. Então, o nosso novo montante é esse aqui, tá? Por quê? Porque a gente montou em cima do valor inicial, entendeu? Então, colocamos um acréscimo dentro do montante, temos um montante aqui. Então, é sempre o montante em cima do montante, sacou? Vai rolando isso aí, já estamos pegando aí um negocinho aí, depois vocês vão ver como o juros vai bater na cabeça de vocês. Tudo bem, eu espero.
Outro jeito da gente fazer isso daqui, que é um jeito que eu faço na calculadora, acho mais rápido, ao invés da gente ficar calculando os 50% e depois somar os 50%, tem um jeito da gente fazer já direto e já sair esses 5.580, tá? A gente pega os 3.720 e pensa assim comigo. Se eu multiplicar 3.720 por 1, é como se eu estou fazendo nada com o valor. Se eu multiplicar ele por 1,5, esse 0,5 é como se eu estivesse multiplicando por 50% a mais, tá? Então, se eu multiplicar 3.720 por 1,5, esse 0,5 a mais que está aqui, é como se eu estivesse colocando essa porcentagem a mais, né? Porque é a mesma coisa que multiplicar aqui, né? Então, aqui eu tô multiplicando já direto. Se você fizer 3.720 por 1,5, vai dar os 5.580 direto. Eu não preciso ficar sabendo quanto que foi. Quando eu não preciso ficar sabendo o quanto foi o aumento, eu só quero saber o montante final, eu posso trabalhar com a porcentagem dessa forma, de um jeito muito mais rápido. Não sei se todo mundo tem isso daí. Deixa eu ver o comentário da Maria Clara aqui. Sim, a Maria Clara ela perguntou se essas empresas são intencionais, tipo, de colocar o dinheiro fora do país porque o dólar está caro e eu vou ficar com mais reais. Sim, isso é intencional. É uma forma, na verdade, você faz uma offshore para você se proteger da variação da economia naquele país. Então, você acha que de repente aquele país está ruim, alguma coisa do tipo, você bota seu dinheiro numa offshore e você está se protegendo. Lá na economia, o pessoal vai chamar que é um hedge, às vezes, né? Tipo, comprar dólar, você deixar o dinheiro em dólar e tudo mais, é o hedge, tá? Então, é uma forma de você se proteger da variação da economia naquele país. E, assim, eu já vou explicar depois no próximo slide um pouco do Paulo Guedes, é isso. Se fosse 80%, a Letícia perguntou, legal, Letícia, se fosse 80%, poderia colocar 1,8? Sim. Se fosse 80%, poderia colocar 1,8 tranquilamente. E é essa ideia. Se for 53%, quanto você vai colocar? 1,53. Se for. A gente vai ver uns exemplos mais para frente que eu acho legal, de 2,5%, que são abaixo de 10%. Às vezes a gente acaba se confundindo. Como que a gente escreve esse valor de 1,0 alguma coisa? A gente vai ver uns negócios aqui para frente. A Júlia Cabral falou que não entendeu esse negócio do 1,5. Eu já vou dar uma explicada. Legal, muito bom. Vou explicar de novo. Então, esse lado esquerdo aqui acho que todo mundo entendeu, né? Tipo, de calcular o meio por cento, a gente transforma o 50% em decimal, né? Que é 50 sobre 100, vai virar o 0,5. Acho que isso aqui todo mundo tá ok. Legal. Qualquer coisa, se não tiver, me dá um toque. Olha, não entendi a parte da esquerda também. Mas beleza. Aí pensa comigo o seguinte. Acho que já acabou o que eu ia postar nesse slide. Legal, então eu vou copiar aqui. Meu computador decidiu acordar lento hoje. Acho que eu sei o que é. Ele tá no modo de economia de energia. Vamos botar ele para gastar a bateria mesmo. E aí eu posso fazer as coisas mais tranquilo. Enfim. Aí aqui, por exemplo, eu tenho R$3.720, né, gente? Se eu multiplicar esses 3.720 por 1, saudades de uma lousa, meu Deus do céu. Se eu multiplicar esses 7.720 por 1, ou seja, eu não estou fazendo nada com o dinheiro, né? Eu estou aqui multiplicando por 1 mesmo, ele vai dar 3.720, não está acontecendo nada. Se eu começar a multiplicar por 1,1, esse 0,1 eu estou começando a aumentar, né? Pô, a ideia é que eu estou aumentando aqui o número, né? Então, se eu estou multiplicando por 1,1, eu aumentei. Se eu multiplicar por 1,2, eu aumentei. Se eu multiplicar por 1,3, eu estou aumentando os 3.720. Né? Então, como se eu estivesse pegando esse 0,5, por exemplo, e jogando ele aqui, vezes 1,5. Se eu fizer isso, vai sair exatamente os 5.580. Então, qual que é a dica aqui? De você pegar, tipo, a porcentagem, que é esse decimal, basicamente, você vai multiplicar ele por 1, que é multiplicar por ele mesmo, como se você estivesse fazendo um montante, mais o valor da porcentagem. Então, sei lá, a porcentagem é 50%, você joga 50%, porque você está multiplicando por ele, e mais o acréscimo que você está colocando. E aí a dica é, isso aqui vai até quando? Tipo, eu posso fazer, se a porcentagem for 10%, eu vou multiplicar por 0,1.
Se a porcentagem for 20%, eu vou colocar 1,2. Se a porcentagem for 30%, eu vou colocar 1,3. Porcentagem de 50%, eu vou colocar 1,5. Aí até chegar em 99. Tá? 99%. Chegou em 99% lá, beleza, eu posso multiplicar por 1,99. Não tem problema. 100%, quanto que eu vou multiplicar aqui, pessoal? Vocês conseguem me dizer a partir dessa explicação que eu dei? Se eu tiver uma porcentagem de 100%, por qual é o valor que eu vou colocar aqui para multiplicar? 2. Legal, Vitor, é isso mesmo. O Vitor já falou a resposta certa aqui. Eu vou multiplicar aqui por 2. Aí, se eu tiver, por exemplo, um aumento de 120%, aí já não vai dar mais para usar essa lógica, tá? Então a gente vai usar os valores entre 0 e 100%, tá? Mais do que 100% a gente não consegue mais multiplicar. Então eu multiplico aqui de 1, que é 0%, até 100%, que seria vezes 2. Beleza? Ficou mais claro agora, pessoal? Maria Clara e quem mais você ia falar? Maria Clara e Júlia Cabral. Ficou claro? Legal. A Júlia entendeu. Maria Clara, se não ficou, dá um toquezinho aí. De repente eu falo confuso, falo gaguejando. Show. Só que vai ser bem importante para a aula de hoje. Isso daqui vai deixar muito mais rápido as coisas aqui para vocês, tá? Legal. E aí, então, vamos fazendo um comentário aí do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, obviamente, ele não tinha só $1.000 lá na fora, né? Tipo, nessa offshore. Ele tinha, eu fui pesquisar lá em outubro de 2019, ele tinha 53 milhões de reais, né? Isso dá mais ou menos 17 milhões de dólares. Ele tinha mais ou menos 17 milhões de dólares lá fora. No dia 19 de outubro, ele tinha esse valor. Então, no dia 2, aqui no primeiro, se a gente pegar no primeiro dia útil do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes ele tinha um valor de 36 milhões de reais lá fora nessa offshore. E só naquele dia, só no dia 19 de outubro, esse valor, com o aumento do dólar, como o dólar aumentou, ele ganhou 689 mil reais só em um dia, porque o dólar aumentou. Então, desde 2019, se você pegar esses rendimentos dia a dia do aumento do dólar, quando o dólar estava lá 3,72, até hoje que o dólar está batendo 5,70, durante o governo dele, ele ganhou 16 milhões e 397 mil reais, 950 reais. 16 milhões e 397 mil, 950 reais, é até difícil de falar. Então, esse valor, ele vai, conforme o dólar vai aumentando, ele vai aumentando também. Então, ele vai sofrendo o quê? Um acréscimo. Então, matemática financeira aqui, bem claro para vocês. Então, no dia 19 de outubro, ele tinha 53 milhões de reais, ele ganhou 689 mil com o aumento do dólar. No dia 20 de outubro, ele tinha aqueles 53 milhões, 182, que ele abriu o dia ali que dá uma variada. Ele rendeu mais 119 mil, o dólar não subiu tanto naquele dia. Então, rendimento total de 16 milhões e 517 mil. E aí, no dia 21 de outubro, ele tinha 53 milhões e 764 mil, ele ganhou mais 580.400. Então, aqui em 3 dias, ele ganhou 679 mil, com 120 mil, com 580 mil, deu 1,5 milhão aí. Em 3 dias, ele ganhou 1,5 milhão com a alta do dólar. E aí eu queria falar, né, tipo, a alta do dólar está ativamente privilegiando aqui, dando dinheiro para o senhor Paulo Guedes. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro para qualquer mortal. E ele está lucrando com a alta do dólar, enquanto a alta do dólar machuca a população brasileira. De qual forma? Ela machuca a população brasileira? Porque, por exemplo, a gente paga o petróleo em dólar, a gente não planta trigo aqui no Brasil, então o pão, a gente importa o pão no valor em dólar, então, tipo, o trigo, né, a gente importa em dólar, então o pão vai ficar mais caro. Tudo que a gente for usar trigo aqui, cerveja, todas as coisas que vocês forem ver vão ficar mais caras. O petróleo ficando mais caro para a gente, porque a gente importa o petróleo, a gente, na verdade, tem a Petrobras que produz aí, tem toda a produção, não seria dolarizada, né, que a gente fala, não, a gente não teria que pagar em dólar pelo petróleo, porque o petróleo no Brasil é abundante. 80% da produção aí do mercado do Brasil é da Petrobras,
o petróleo, tá? Então, tipo, a gente teria aí uma suficiência muito boa pra a gente não teria esse problema com o dólar, mas fizeram uma política de preço que a gente dolariza o, o, o valor do petróleo, e a gente tem que pagar o petróleo em dólar, que não faz sentido nenhum, apesar da gente estar produzindo esse petróleo. E aí isso daí vai influenciar em tudo, porque o Brasil é um país que é muito na base da estrada, a gente transporta tudo através da estrada, a gente não tem ferroviária aqui, a gente é tudo no caminhão, o caminhão ele anda no diesel, que é uma coisa feita no petróleo, então, cara, isso vai influenciar todo esse frete que o caminhão vai levar para o Brasil inteiro, ele vai influenciar muito, essa alta do dólar vai influenciar no preço da gasolina, no preço do diesel, no petróleo. Esse petróleo que a gente está importando, apesar da Petrobras ser uma grande empresa aqui dentro, a gente está pagando pelo petróleo em dólar, e esse dólar ele vai influenciar aqui para os caminhoneiros que vão distribuir tudo que a gente tem no Brasil, a gente tem que distribuir pelos caminhões, a gente não tem infraestrutura no país para fazer de outra forma, e enfim, tudo vai ficar mais caro por causa do dólar. Então, enquanto tudo fica mais caro, a comida fica mais cara, os seus eletrônicos vão ficar mais caro, tudo vai ficar mais caro por causa do dólar, o Paulo Guedes aqui está lucrando, só em 3 dias ele lucrou R$ 1,5 milhão com a alta do dólar. E vai continuar lucrando, enquanto você entrar, tá aqui esse Twitter aqui, vocês podem entrar lá, Guedes Offshore, eles falam para vocês o, o quanto que o Paulo Guedes está lucrando por cada dia, e às vezes tem alguns dias que ele vai perder dinheiro, claro, mas desde 2019 ele conseguiu aumentar, através da política dele, ele aumentou o dólar de 3,72 para 5 e não sei quanto. É só um negócio que eu queria mostrar, de como a gente pode usar a matemática financeira também, falar sobre acréscimos e esse acúmulo de acréscimos. Então, se a gente falou aí do acréscimo de uma forma ruim, tem um acréscimo da forma boa também, mas infelizmente isso aí não está acontecendo no trabalhador brasileiro, então esse foi o exemplo que eu consegui trazer, e a gente tem um decréscimo. Decréscimo é uma coisa boa, acho que todo mundo entende do decréscimo, é o famoso desconto. Né? Desconto é top, desconto todo mundo sabe o que é, todo mundo gosta, e é isso. A gente vai ter um desconto aí. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui rapidamente, porque eu quero falar de juros e é uma discussão mais longa depois e a aula já vai acabar. Exemplo 2, vou ler para o desconto com vocês. Em 2010, durante o segundo mandato do governo Lula, foi aumentado o valor de desconto da tarifa social de energia elétrica. A tarifa consistia em dar um desconto de 60% para as pessoas com consumo inferior ou igual a 30 kWh por mês. Sendo o valor do quilowatt-hora por mês de R$ 12,98, qual o desconto em reais para uma família que consome o limite dessa faixa de consumo? Não sei se ficou muito claro, tem muitos númerozinhos aí, né, tipo, matemática, né, gente? Mas vamos tentar interpretar junto aqui. Então, em 2010, teve um decréscimo no valor da energia elétrica, uma coisa que está rara de a gente ver hoje em dia. A tarifa consistia em 60%, então já pega essa informação, 60% de desconto para 30 kWh mês, tá? Então, para até 30 kWh por mês. Então, se a pessoa fez 20, 25, não importa, ela vai ter 60% de desconto, tá? O valor ali, eu chutei, isso é um valor fictício, é um valor bem alto, só para dar um valor aqui diferente para vocês, mas o valor geralmente é menor, tá? Mas, enfim, o valor fictício aqui que eu coloquei de 12,98 kWh, qual que é o desconto disso aqui? Então, no limite. Então, pegando os 30 no limite da faixa de consumo, tá bom? Então, qual que é o limite da faixa de consumo? É esse aqui, 30 kWh mês. Pegando isso aqui, qual que é o desconto que deu para alguém que consome esse limite nesse valor? Vamos lá. 30 kWh mês, vezes, vai pegar aqui o desconto, né? Qual é a porcentagem que vocês vão colocar aqui? Hum, 1,6, legal. Uma coisa, a gente, antes de saber, aqui, o Letícia, eu achei interessante que você falou que seria 1,6, pensando assim, mas o 1,6 ele vai fazer um acréscimo, né, no valor. Então é como se a gente tivesse, em vez de ter um desconto, exatamente, a gente vai estar tendo um acréscimo no valor, não um decréscimo. Como a gente aqui está falando de um desconto, num decréscimo, a gente precisa de algo menor que 1. Então é o que o Vitor Félix falou aí, tipo, por exemplo, 0,6 é o valor do desconto, tá? Mas antes de calcular tudo, a gente vai calcular aqui quanto que é o total, né?
O total, eu esqueci que eu tinha feito essa parte, mas o total, né, se a gente pegar, se a pessoa não ter desconto nenhum, ela vai pagar o quê? Os 12,98 cheio. Então, 30 kWh mês vezes o 12,98, ela vai ter lá os 389 reais de conta lá, tá? Então, se ela não tivesse desconto, se lá durante o governo Lula em 2010 não tivesse feito a tarifa social, a pessoa ia pagar 390 reais e tudo bem. Esse é o valor da energia elétrica, mas ela tem um desconto de 60%. Então, o que vai acontecer? Aqui eu já falei, já mostrei para vocês, mas eu coloquei até 0,4. Por que eu coloquei 0,4? Porque ao invés de colocar os 60%, se eu colocar vezes 0,6, isso daí vai dar o valor do desconto. Eu coloquei o 0,4 para dar já o valor o valor final do que a pessoa vai pagar, tá? De repente devia até ter mudado a pergunta, em vez de perguntar qual é o desconto, seria qual o valor final que a pessoa vai pagar. Então eu coloquei o 0,4, porque é o que sobrou dos 60% de desconto. Deu para entender? O 0,4 representa o que sobrou dos 60% de desconto. E aí vai dar a conta final da pessoa, que é 155 reais. Eu vou explicar de outra forma aqui. É uma régua. Eu acho que ficou meio confuso mesmo, do jeito que eu falei até. Tá? Eu tenho essa régua aqui. Dessa régua aqui, onde que tá? Aqui. Minhas forminhas, blá, blá, blá. Dessa régua aqui, eu tenho girar 90 graus. Isso, perfeito. Vem cá. Você. Isso aqui é tudo. Toda essa régua, essa aqui vai dizer 0 de 0 a 1. Então, essa régua aqui é de 0 a 1. Show. Tá? Aqui, aí você vai ter a graduação. Então, 0,1, 0,2, 0,3, não sei o que, até chegar aí no número 1. Então, ela vai de 0 a 100%. É isso que eu quero dizer, né? Porque, tipo, é aquele negócio do decimal, né? Da porcentagem. Ela vai de 0 a 100%. Então, ela vai de 0 a 1. Aí, se eu tenho um desconto de 60%, eu vou ter um desconto aqui, então do 100% eu tiro 60%, tá? Então eu vou tirar um pouco mais que a metade. Vou ter um decréscimo de 60%. Um desconto de 60%. Então, o que me sobrou nesse valor? Me sobrou aqui. Me sobrou, nossa, ficou bem bom. Me sobrou os 40%, né? Então, se eu quero calcular o valor final com o desconto, eu faço 0,4, entendeu? Eu tiro 60% desse valor total, que era os 389. Eu pego esse valor total aqui de 100%, 389, tiro isso aqui, ó, vai me sobrar 0,4. Então, eu multiplico por 0,4 e eu descubro quanto que fica para a pessoa pagar no final. Ficou melhor assim, pessoal? Isso. Maria Clara sacou, Letícia sacou. Top. Então a gente tá ficando aí muito bem aí na parte da porcentagem, acréscimo, decréscimo, o raciocínio tá ficando rápido já, isso. Legal, legal, é isso. Esse daí é o jeito. A matemática financeira é isso aí, tipo. Não só a matemática financeira, mas a porcentagem é muito legal quando você começa a ter esses cliques assim para trabalhar com ela, porque isso vai te salvar um tempo do caramba, não só no vestibular, mas na vida também, tá? Então lembre sempre quando você for fazer isso, quando você for fazer um decréscimo, quando você quer saber tantos por cento de um valor, 30% de um valor, não sei o que de valor, você pode fazer desse jeito. Quando você tiver um acréscimo, você pode falar daquele outro jeito lá que eu mostrei, que é o jeito do Paulo Guedes, que é isso aqui, que você vai fazer vezes um alguma coisa. Então é legal, ó. A gente já passou por dois tópicos nessa aula, o acréscimo e o decréscimo. Então a gente tem aqui, deixa eu pegar o apontador, já foi pelo 2 aqui, o acréscimo e o decréscimo. E tem os seus jeitos diferentes de lidar com a porcentagem. Então vocês já estão aí. Então vamos entrar no juros simples, outra discussão.
Alguma dúvida até aqui? Eu vou entrar no juros simples mesmo. Tá tranquilo, pessoal? Eu acho que vocês mandaram aí no chat, tá tudo bem. Eu acho que essa explicação aqui da régua aqui ficou bem legal. Então, beleza, ninguém falou nada. Eu tô triste, não gosto quando vocês não falam nada. Mandam um ok aí no chat. Mas é isso. Ai, thanks. Obrigado. Let's que bora. Boa, show. Juro simples, agora vai começar a matemática financeira a bater na cabeça da gente. Então, o que é os juros? Vocês sabem o que é juros? Eu já botei aqui, eu devia ter colocado uma animação para não botar. Mas vocês já ouviram falar de juros, né? Tipo, o que vocês sabem de juros? Eu acho que a aula está acabando, eu queria discutir com vocês, mas eu não vou esperar aí as respostas, enfim, desculpa. É uma aula bem legal da gente ter, de repente, presencial e ia ficar aqui, mas... os juros, ele é eu gosto muito dessa definição que está aqui, que ele é um aluguel do dinheiro. Ele é uma tarifa, exatamente, Vitor. Acho legal também essa definição. Boa, Maria Clara. Essa é a ideia dos juros. Ele vai aumentando o que tem que pagar ou, de repente, o que você tem que ganhar. Eu espero que você sempre esteja no lado que vai ganhar, Maria Clara. Eu realmente espero, apesar do exercício que eu coloquei aqui depois. Então, os juros é isso. Os juros, ele é um acréscimo ali, né? Igual a gente estava falando, ele é um acréscimo no valor, no montante, tá? Mas explicando um pouco melhor, ele é um aluguel do dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu moro de aluguel, Leonardo, tô falando, eu moro de aluguel e o que acontece? Eu peguei emprestado, como se eu tivesse pego emprestado a casa para eu morar. E aí eu pago um valor para eu ficar nessa casa. Os juros é a mesma coisa. Você pega emprestado um dinheiro, um montante, tá? E aí você paga um valor por aquele aluguel daquele dinheiro. É os juros. Por quê? Porque você pegou um dinheiro que você não tinha e aí você vai alugando aquele dinheiro. Sacou? Esse é os juros. Você vai pagando uma tarifa ali, um valor, para você usufruir daquele dinheiro que você não tinha antes. Tá? Isso é os juros. Então, e quem que vai emprestar esse dinheiro? E quem que vai pegar esse dinheiro? Vai pegar esse dinheiro quem não tem dinheiro, vai pegar esse dinheiro, vai fazer um empréstimo, é o famoso crédito, o cartão de crédito, exatamente isso, são pessoas que estão pegando valores de uma instituição, fazendo esse aluguel do dinheiro, né? E aí elas vão usar lá no crédito, o cartão de crédito, vão fazer o cartão de crédito, e aí, e aí elas vão pagar um aluguel desse dinheiro depois, através dos juros, para o banco. Então, já até falei quem é que faz. O aluguel do dinheiro é quem tem muito dinheiro, vai fazer esse aluguel. Então, eu tenho aqui várias pessoas, só falando para vocês como funciona mais ou menos o sistema bancário. Eu tenho várias pessoas, todas essas pessoas aqui, o Leonardo, a Carol, o Pedro Tavares, ou o Leonardo, a Carol, o Pedro Tavares, que hoje é a mesma pessoa, o CAC, o Drico e a Maia, todos eles recebem seu saláriozinho de trabalhador ali todo mês, suando muito, coloca seu dinheirozinho lá numa instituição chamada banco, e esse dinheiro fica lá no banco. Agora, você imagina que todo mundo aqui, blá, 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 coloca o dinheirinho suado dela lá no banco. O banco vai vendo que aquele dinheiro tá ali, tá parado, tá nas contas desse banco, e ele fala, cara, eu tenho um jeito ali de ganhar dinheiro. Eu tô falando, mano, gente, muito por cima aqui, não é exatamente isso, tá? Mas eu tô falando muito por cima, então segura aí. Tô até falando no meio pra vocês, de repente, não cortar o vídeo e mandar depois, mas, enfim. Essas pessoas colocam dinheiro lá e esse dinheiro fica lá parado. Então, você imagina que, sei lá, só na cidade de São Paulo, quantas pessoas têm uma conta no Itaú, né? Então, sei lá, vai ter 1 milhão de pessoas com conta no Itaú colocando seu saláriozinho lá. O Itaú vê todo aquele dinheiro parado e ele fala, cara, eu posso emprestar esse dinheiro, que não vai ter problema, eu vou emprestar uma pequena parte desse dinheiro, as pessoas não estão usando, vai ficar ali, elas investem no meu banco. Eu vou emprestar esse dinheiro para quem está precisando desse dinheiro. E aí, então, vai lá. Não sei, a Luna está precisando de um dinheiro, ela vai comprar alguma coisa, aí a Luna vai lá e ela pede emprestado dinheiro para o banco. E a Luna, para o banco, o banco tem que ganhar de alguma forma nesse negócio. Para o banco, a Luna vai pagar um acréscimo de dinheiro sobre esse montante que ela tirou. Então a Luna vai pagar de volta para o banco muitos acréscimos, né? Então ela vai pagar aí várias vezes mais o que ela tirou do banco, mas é essa a ideia. E é assim que o banco lucra,
tá? Essa ideia de o quanto que a gente coloca ali no banco para quanto que ele lucra, assim, muito por cima mesmo, falando, gente, bem. A diferença dos juros que a gente recebe do banco, que se a gente fizer uma aplicação no banco, a gente recebe, o banco paga pra gente uns juros de, sei lá, se tiver muito bom, 0,5% ao mês, ele paga pra gente uns juros de 0,5%, a gente empresta no cartão de crédito, quando a gente usa o cartão de crédito, ou o cheque especial, por exemplo, quando a gente usa o cheque especial, a gente está pagando para o banco um juros de 389% ao ano, por exemplo, sei lá. Tem cartão aí que vai 300% ao ano. Então, tipo, se você pegar lá, essa dívida vai triplicar, mais do que triplicar, vai quadruplicar lá facilmente essa dívida, enquanto a gente ganha, sei lá, 0,5% ao mês, vai dar 10, 12% ao ano, tá? 12% aí ao ano é o que você ganharia de volta do banco, e eles estão ganhando 300%. Essa diferença a gente chama de spread bancário, tá? Então, essa diferença de juros, de quanto você ganha do banco, quanto o banco tira de você, é o spread bancário. É justamente, spread é essa palavra para diferença, tá? Mas a gente gosta, nesse meio de matemática financeira, gosta de falar inglês mesmo, e aí, em vez de falar diferença, fala spread, né? Enfim. Então, você vê aqui, a aluna tirou um dinheirinho e depois ela paga 3 dinheirinhos. Mas é mais ou menos isso aqui. Então, deu para entender a ideia de juros simples, como funciona aí o sistema bancário rapidamente. Carol, a aula até 8h50 ou até 8h55? 50. Tá, tem mais 5 minutos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que funciona. Então, eu tenho aqui o Steve Jobs. Ele quer comprar o novo melhor celular chinês no mercado, né? O celular top chinês aí, e ele sabe que é muito bom. Aí ele pegou um modelo chamado modelo muito Y3 Pro, que é um modelo aí que está estourando no mercado, muito Y3 Pro. E aí esse celular está custando R$1.900, e o Steve Jobs ele não tem R$1.900 na mão. Então, o que o Steve vai fazer? O Steve ele vai pegar e vai parcelar, vai pegar o cartão de crédito dele, e ele vai lá e vai parcelar esses R$1.900, esse celular que ele quer comprar com o dinheiro dele, suado, e ele vai lá e ele vai parcelar no cartão de crédito em suaves 12 prestações de R$100, com uma taxa de juros de 2,5% ao mês. A gente chama aqui de 2,5% ao mês, esse ao mês é importante, que chama aqui AM é ao mês, se tiver AA é ao ano, e é basicamente essas duas que usa. Mas tem uma taxa ao dia também, que às vezes coloca, mas ninguém abrevia ao dia, tá? Enfim, tem ao mês e ao ano. Então, ele está pegando 12 prestações de R$100 com uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Então, esses juros é o que você vai pagar para o cartão de crédito lá para o pessoal, de estar te emprestando os 1.900 para comprar o celular. Então, o que acontece? Na hora que você usa o cartão de crédito, eu não sei se todo mundo tem cartão de crédito ou já usou, você tem um crédito lá, sei lá, R$2.000, e aí você usa esse crédito que você está liberado para você usar, então você está pegando dinheiro emprestado do banco, o banco paga a empresa que você está comprando, então vai lá nas Casas Bahia, o banco paga as Casas Bahia, o valor do negócio, e você fica devendo o banco. E aí você tem que pagar os juros para o banco, né? Você tem que pagar para o banco essas coisas. Então fica lá os 2,5% ao mês lá para você pagar para o banco. Isso aqui é um exemplo, depois a gente pode discutir exemplos da vida real, mas eu estou tentando explicar juros simples para vocês. Flora falou que o Steve Jobs está rebaixado. Eu não acho que o Steve Jobs está rebaixado, justamente porque o celular chinês lá no mercado é muito bom. Eu gosto muito do celular chinês no mercado lá, mas eu não acho rebaixamento, não. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio do cartão de crédito, Maria Clara. Mas, enfim. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Então, do mesmo jeito que antes, eu tenho R$100 toda a prestação e vai ser aplicado 2,5% ao mês de juros. Eu tenho que descobrir quanto que é esses juros e qual que é o valor final que o Steve Jobs vai pagar no celular dele. Eu falei 1.900, né? Não é 1.900 esse valor aí. Na verdade, deveria ser 1.200, tá? Eu errei aqui no valor. Esquecem isso. Vamos prestar atenção aqui em 12 prestações de R$100 só. Fica com isso na cabeça. Daria R$1.200, né, gente? 12 vezes 100, R$1.200. Beleza. Então a gente tem que fazer os R$100 e os juros de 2,5% ao ano.
Qual que é o valor do decimal aqui? Me fala aí. Eu preciso dessa resposta mesmo. Eu quero saber se vocês sacaram. Se teve alguma coisa que vocês aprenderam nessa aula longa que eu fiquei falando um monte, não falei tanto de juros. Me fala qual é o valor que é o decimal do 2,5%. Ah, saquei. É que era no sentido do Steve Jobs não ter dinheiro. Ah, bom, é isso, pessoal. Ninguém vai chutar? Chuta um número aí. 250, gostei. Foi um chute. Não é esse. 2 vezes 5 elevado à décima. Vamos pensar assim, ó. Eu vou jogar no chat. 0,25. Esse daí já foi melhor. Gostei. Legal, 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 Flora. Legal, Letícia. Letícia e Flora chutaram 0,25. Mas vamos pensar o seguinte: porcentagem é o quê? 2,5%, né? Seria como. Eu não vou tirar da tela aqui, porque senão vai dar spoiler para vocês, mas se eu tenho 2,5%, é como se fosse. Ah, olha lá. 2,5 dividido por 100, certo? Coloquei no chat para vocês. 2,5% é 2,5 dividido por 100. E aí o que você faz? Se tem esses dois zeros aqui do 100, ele quer dizer que se você estiver dividindo, a gente vai jogar a vírgula para a esquerda, né? Então a gente vai dividir 2,5 por 100, vai dar esse valor que a Letícia falou aí, de 0,025. Legal? Então é 0,025, na verdade, tá bom? Isso é 2,5%. Isso daí é. Por isso que eu falei para vocês que eu ia pegar vocês. Eu falei lá, vocês vão ver no YouTube depois. Vocês podem voltar que eu ia pegar com vocês com valores abaixo de 10%. A gente tem que pensar que isso aqui é um valor abaixo de 10%. Se fosse 10%, seria 0,1. Se fosse 20%, 50%, igual eu falei lá, 0,5. Valores abaixo de 10% é 0,025, 0,05, 0,0 alguma coisa. Tem essa sacadinha aí, mas enfim. Letícia, parabéns por ter acertado. Eu sabia que eu ia pegar vocês nessa pegadinha aí. Fiquem espertos, pessoal. Às vezes o negócio. Tem que fazer exercício. Às vezes o negócio você acha que vai mais rápido, mais fácil, mas tem que fazer exercício para você poder pegar o negócio na cabeça. Enfim, R$ 100 vezes 0,025 vai dar 2,50. Esse é os juros que o Steve Jobs vai parcelar lá o celular dele de R$ 1.200. Esse é os juros que o Steve Jobs vai pagar para o cartão todo mês. Então ele vai remunerar o banco em 2,50 por mês, tá? Então, nesse primeiro mês, ele vai pagar 2,50, ele vai, em vez de pagar R$ 100, que é o que ele emprestou do banco, ele emprestou do banco 2,50, ele vai pagar 102,50, tá? Então, o empréstimo seria de R$ 1.200, ele vai pagar esses 102,50 todo mês, e ele vai pagar no final R$ 1.230. Então, o que aconteceu? Ao longo de 12 meses, ao invés dele ter pago R$ 1.200 no celular, ele vai pagar 1.230. Show? É isso. Veio aqui o comentário da fora. 30 reais de juros aí. Isso daí não juros ok, tá? Eu tô falando juros de 2,5% aí ao mês. Os juros do cheque especial é aquele que eu falei mesmo, tá? Um juros de tipo, cara, eu até pesquisei aqui, tá no próximo exercício, vou dar uma olhada, mas acho que é tipo, é um juros de 200% ao ano. Vai dar 12, 6, 7% ao mês, tá? Cara, pra você se enrolar com isso daí, dependendo do valor que você puxou, é muito fácil de você se enrolar. Ai, parabéns, feliz aniversário, Flora. Ah, sabia. A Flora é de escorpião, tá vendo? Só gente boa de escorpião. Não tem como. Parabéns, tudo de bom. Eu te entendo. Só gente boa, não tem como. A pessoa nasce escorpião, ela nasce incrível. Então, brincadeira, mas vamos lá. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Espero que você ganhe muitos presentes e, enfim, sinta-se abraçada virtualmente, infelizmente, mas abraços. Vou continuar a aula aqui porque já passei do tempo, o pessoal já chegou para a próxima. Tá, quero só terminar esse exemplo e depois eu vou falar para vocês que eu já vou embora. Então, só falando aqui, então, o que acontece? Esses R$ 100 que o Steve Jobs ele parcelou, a gente chama de capital, tá? É como se fosse aquela banda, né? Capital inicial. Capital é o valor ali inicial ali do negócio, entendeu? Vamos nessa aí. Então é o capital, a gente pega ali o capital,
a gente tem o valor dos juros, tá? Que é 2,50, e a gente tem um montante, então a gente vai montando. Então, capital era R$100, aplica juros nisso daí, 2,50, vai dar um montante R$105. Então a gente tem o capital, então faz isso até chegar lá no final do mês, vai dar no final dos 12 meses, vai dar os 1.230, que é o montante final daquele valor, né? Então vai sempre somando aqui, né? O montante ele sempre soma para você saber quanto que pagou no final. Então a gente tem um período aqui de 12 meses, que a gente vai chamar de T, tá? Então aqui o que eu estou fazendo, pessoal? Só nesse slide para vocês entenderem. Esse slide eu estou montando a fórmula dos juros simples, tá? Então vocês entenderam como faz na mão, só que em vez de você ficar fazendo isso na mão e pensando, a gente vai fazer uma fórmula, tá? Então, durante o tempo aqui de 12 meses, eu estou abstraindo aqui, a gente vai chamar de T, a gente tem um capital, e aí, em vez de colocar o valor do capital, eu vou chamar de C. Os juros. Adivinha que letra que eu vou colocar para juros? Se eu coloquei o montante primeiro. Inteligente pra caramba. Montante. Adivinha que letra eu vou colocar para o montante? Letra M. Os juros. Adivinha que letra eu vou colocar para os juros? Puta que pariu, eu coloquei a taxa. Meu Deus. Enfim, a taxa de juros também é um negócio importante, né? A gente colocou uma taxa de juros de 2,5% ao mês. É a taxa I, né? A gente chama de I, é uma taxa de juros na fórmula. 2,5%. Agora sim, os juros. Qual que é a letra dos juros? J. Aí, agora foi. Então a gente tem todas as variáveis aqui do problema. A gente tem o tempo que a gente vai ficar emprestando esse dinheiro, que chama T, o capital que a gente vai pagar ali ao mês, os juros que vai aplicar sobre esse capital, o montante final daquilo e a taxa de juros, que é o que está sendo aplicado. Como é que ficou para montar isso daí, essa fórmula? Então a gente tem aqui que os juros, né, que é esse 2,50, se você for pensar bem, o que ele é? Ele é os R$100, né, o nosso capital, vezes a nossa taxa de juros, né, que vai dar os 2,50, então isso aqui é o nosso juros, vezes o tempo, isso aqui é o juros total, né, a soma de todos os juros, né, pessoal, vezes o nosso tempo, que é os R$30, vai dar os R$30. Então esse é o juros, se a gente quer saber o juros daquilo lá, que vai dar no final, essa é a nossa fórmula. Então, na matemática financeira, a gente tem essa fórmula que é o juros final, né, de tudo, é o capital, então é esses R$100 que a gente pagou ao mês, vezes a nossa taxa de juros, vezes o tempo que a gente pagou aquela taxa de juros. Essa é a fórmula, gente. J igual CIT, tá? J igual CIT. Essa é a fórmula dos juros simples. Anotem, vocês vão usar isso no vestibular e para a vida toda, tá? Só leve explicação dos juros compostos. Se a gente tem um negócio chamado juros simples, é óbvio que a gente vai ter um juros complicado, né? Então, a gente vai ter os juros compostos, que a gente chama. Os juros compostos, qual que é a diferença dos juros compostos? Basicamente, ao invés da gente... isso aqui fica legal aqui na tabela. Os juros compostos é o seguinte, a gente tem os R$2.000, a gente prestou R$2.000 aqui, vai pagar R$138 de juros e vai dar os R$2.138. Ao invés de pagar os R$2.000 de novo, a gente vai pegar esse montante, vai colocar ele aqui e vai pagar um novo juros sobre esse novo montante, tá? E aí ele vai acumulando. Então, tipo, 2.286, agora você pega esse 2.286, bota aqui no valor do capital, tira um juros novo sobre ele, vai dar um novo montante. Esse novo montante você vai jogar no valor do capital de novo, vai tirar um novo juros com a taxa de juros lá de 7%, vai dar um novo montante. Isso aqui eu coloquei um exemplo para vocês do lado do cheque especial, tá? A Maria Clara se empolgou aqui com o novo emprego, o cheque especial era de 123% ao ano, que dá uma taxa aí de 6,93% ao mês. Enfim, era um exemplo aqui que você não conseguiu pagar ali durante 5 meses e esse juros foi correndo. Maria Clara, me desculpa, mas é verdade, esses juros foi correndo aí durante todos esses meses, e aí sempre mais, você vai vendo aqui, notando que os juros ele vai aumentando, ele não fica os 2,50 sempre, que é o juros simples, esse aqui é o juros complicado, é os juros compostos, então ele vai aumentando sempre os juros, sempre aumentando os juros, sempre aumentando os juros, até o momento que, meu Deus, né? Então vai dar aí R$2.989. Show! Beleza? Esse aqui é o juros compostos. Me desculpem não ter dado tempo para dar para vocês aqui isso daqui, mas eu preciso liberar a aula aí para o pessoal. E
ir para a próxima aula também. Obrigadão, pessoal, vocês são incríveis, pode parar de gravar.